Lula abandona Alexandre de Moraes. Se fodeu. A situação do ministro tá tão feia que até um dos seus principais aliado que aliás conta quase sempre com o voto de Alexandre de Moraes na Suprema Corte, está abandonando o barco. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E eu também preciso lembrá-lo que se você quiser apoiar o Partido Missão, tem uma afiliação gratuita e tem afiliação paga para você ajudar a financiar as atividades do partido. Neste ano, nós vamos enfrentar uma máquina multibilionária, tanto do lado dos petistas como do lado dos bolsonaristas, para firmar o projeto mais sério ou o único projeto sério de país. Então a gente precisa da sua ajuda. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pedir para o editor também colocar aqui embaixo de mim escrito o link. Bom, notícia do jornal O Globo. O presidente Lula, em entrevista ao ICL Notícias, referiu-se ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, como companheiro Alexandre, para 3 frases depois jogar o companheiro Alexandre aos leões. 2 dias após a CPI do Banco Master revelar que o patrimônio do magistrado, desde sua chegada... Daqui a CPI do Banco Master, não tem CPI do Banco Master instalada, né? Não, barrigada aqui do Globo. Ele deve estar falando da CPI do crime organizado, mas enfim. Revelar que o patrimônio do magistrado triplicou desde a sua chegada ao STF e que só os 17 imóveis que possui com a mulher estão avaliados em 31 milhões de reais, Lula afirmou que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte. Olha que lúcido esse nosso presidente da República. Só demorou 20 anos para ele chegar à conclusão de que quem quer ficar milionário não pode ser ministro do STF. Disse ainda que salário de deputado, governador, presidente da República não permite que ninguém seja rico. Permite sim, tá? Para padrão de Brasil, óbvio que para padrão de país desenvolvido, né, quem ganha o salário de deputado, de presidente da República, de ministro supremo é alguém de classe média. Agora, na realidade do Brasil, quem ganha 46 mil reais, né, faz parte do 1% mais rico da população. Se o 1% mais rico da população não é considerado rico, né, nós temos aí um contrassenso, nós temos aí uma dificuldade lógica. Obviamente que quando a gente pensa numa pessoa rica, a gente pensa numa pessoa multimilionária. Mas o Brasil é um país miserável, ele não é um país pobre, ele é um país abaixo de pobre, ele é um país miserável. Rodei esse país de ponta a ponta, posso dizer isso com propriedade, não só com base naquilo que eu vivenciei, mas também com base nos números. Mais de 100 milhões de brasileiros aí vivem com uma renda familiar per capita abaixo de 500 reais. Então a gente está falando de um país miserável, então sim. E esse discurso de que quem ganha salário de deputado, de ministro, de senador não é rico, ele é perigoso porque ele dá margem para aumento de salário, que é uma coisa que se desenha no final dessa legislatura. Executivo, Legislativo e Judiciário tiveram uma reunião para falar que depois das eleições pode ser aprovado um aumento do teto salarial, que significa aumento para ministro do Supremo e para toda a cadeia de juízes, promotores, deputados, senadores, ministros de Estado e por aí vai. Depois de dizer que salário de presidente e ministro não permite que ninguém seja rico, ele acrescentou: se alguém enriquece durante o mandato, é porque teve outras coisas para ficar rico. Olha só, pô. Lula, eu sugiro que você dê uma olhada no patrimônio de vários parlamentares da base do governo. Eu sugiro que você dê uma olhada no seu próprio patrimônio, porque você enriqueceu para além do que... E olha que eu falo isso como uma pessoa que ganha o mesmo salário que você e que investe praticamente todo o seu dinheiro. E mesmo a pessoa que, como eu, investe, tem rendimentos todos os anos, você se enriqueceu investindo o seu salário, você precisa dar aulas pro Warren Buffett, porque você é um fenômeno, né? Mas enfim, segundo as suas próprias palavras, você teve outras coisas para ficar rico. O presidente tem vários motivos, diz a matéria do Globo, até onde a vista alcança, todos de natureza eleitoral, para largar a mão, olha só, largar a mão, né? Menos de 4 anos depois do ninguém solta a mão de ninguém, já tá soltando a mão do Alexandre de Moraes. Para largar a mão daquele a quem, por mais de uma ocasião, chamou de salvador da democracia, uma das togas mais poderosas do tribunal, que foi o parceiro institucional e instância de sustentação de seu governo nos choques com o Congresso.
Gente, olha como isso é grave. Um jornal de grande circulação, né, um dos maiores jornais do país, que é o caso do Globo, dizendo que o Supremo foi instância de sustentação do governo nos conflitos com o Congresso. Olha como se reconhece de maneira muito natural o que é absurdo, o que é bizarro. Como pode todo mundo saber, e isso ser dito publicamente, e isso acontecer em primeiro lugar, que o presidente da República, quando tem um atrito com o Congresso Nacional, que ele deveria construir base, que ele teria o dever de construir sua maioria, ele contar com o Supremo Tribunal Federal como se, e eu costumo dizer, que a gente vive num sistema tricameral, né? Tem Câmara, tem Senado e tem Supremo. Precisa ser aprovado nas 3 casas, né? E isso é dito na maior naturalidade, ninguém se escandaliza, não tem pessoas parando o país, né? Eu tava nas ruas agora, né? No último final de semana, estava me manifestando e muita gente foi, mas faltava, assim, deveria estar lotado com dezenas de milhões de brasileiros, deveria parar o país, mas enfim, vamos continuar. A primeira razão para Lula descartar o até aqui aliado Moraes é que a sucessão de revelações sobre as ligações cada vez mais escancaradas entre o Banco Master e os cada vez menos egrégios ministros do Supremo tornou improvável a contenção do escândalo e ele não pode se dar ao luxo de ficar na contramão da opinião pública. Ou seja, o que o Globo quer dizer sobre não se poder conter mais o escândalo? Principalmente a questão midiática. Principalmente você não poder contar mais com os ministros saindo incólumes. Dizer que isso é perseguição, dizer que isso é coisa de gente que está contra a democracia. Isso não cola mais. Essa desculpa, esse argumento não funciona mais pela simples razão de que agora a gente está falando de roubo, de que agora a gente está falando de atitudes e não de decisões judiciais. Porque decisões judiciais, por mais absurdas que elas sejam, elas abrem sempre margem para aquela discussão e para aquela argumentação e para aquela passada de pano de que é o seguinte, não, decisão judicial tá ali na plena liberdade do juiz fazer o que quiser com aquela decisão e se você criticar porque você não gosta do juiz. Sempre dá margem para essa passada de pano. Agora, escândalos, questões que as pessoas estão pessoalmente envolvidas, como é o caso do roubo do Banco Master, não tem como defender para a opinião pública. Um outro aspecto que a gente não tenha tanta certeza da fatalidade, da inevitabilidade, né, da sua ocorrência, é a punição dos ministros supremos, né? Outro aspecto seria dizer, não, o escândalo tá tão grande que não dá mais pra gente contar que os ministros do Supremo não serão punidos, eventualmente não serão presos. Bom, de certa maneira também dá para se interpretar isso da matéria aqui do Globo. Segundo a última pesquisa Quest, mais brasileiros não confiam no STF, 49%, do que confiam, 43%. 66% querem votar em candidatos ao Senado que apoiam o impeachment de ministros. O pior dado para Lula, 59% vem a corte como aliada do governo. Gente, eu quero conversar com você, 66% que defende impeachment do Supremo, que acha que senador tem que fazer isso. Pelo amor de Deus, estude a história do senador. Pelo amor de Deus, tenha certeza de que você está votando numa pessoa que não só defende impeachment de ministro supremo, mas cuja defesa é plausível, é coerente com a sua trajetória, com a sua ideologia. Não me vai apoiar senador que diz defender impeachment do Supremo, mas na hora do vamos ver, vota no Davi Alcolumbre para presidente do Senado. Não me faça isso. E também, nossa, que dificuldade que eu tô de não usar o verbo votar para não cair no processo eleitoral. E não me vá apoiar os senadores que fazem parte do mesmo grupo político desses senadores que foram absolutamente covardes em promover esse voto no Davi Alcolumbre, né? Vamos lá. Há uma segunda razão para ele abandonar Moraes, cuja biografia disse ter tentado salvar, sugerindo ao ministro uma declaração de impedimento e um truque retórico. Diga textualmente, minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas, né? É o que o Lula estava sugerindo como resposta para o Moraes. Mulher não manda minha mulher faz o que bem entender aí com quem quiser. Essa razão passa pelo fato de, assim como Lula, Flávio Bolsonaro dar um braço para não ter de subir num palanque e falar do envolvimento de ministros do STF no caso Master, né? Por razões óbvias, porque Flávio Bolsonaro tem rabo preso, ele jamais vai falar
que Dias Toffoli tem que ser preso, como eu digo, Dias Toffoli tem que ser preso, ou que Alexandre de Moraes tem que ser preso, como eu digo, Alexandre de Moraes tem que ser preso, e no que depender do meu voto, da minha militância, da minha ida pra rua, né, de tudo que eu puder fazer enquanto parlamentar, enquanto cidadão, enquanto militante, Alexandre de Moraes vai terminar na cadeia. Esta mesma frase jamais será repetida pelo senador Flávio Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro segue com freio de mão puxado no assunto, não apenas por ter pai presidiário e à mercê da corte, mas por temer pela própria sorte. Assombra a hipótese, até agora nem cogitada nem fundamentada, de integrantes da corte produzirem um fato jurídico que leve o TSE a indeferir o registro de sua candidatura. Acho muito difícil que isso aconteça. Por motivos distintos, tanto Lula quanto Flávio pretendiam manter a maior distância possível do inconveniente assunto dos magistrados radioativos. A entrada de Caiado na eleição, porém, tende a obrigar os dois a mudar o jogo. Na segunda-feira, o candidato do PSD declarou que, antes mesmo de um eventual impeachment de ministros, STF deveria cortar na própria carne e afastar nomes envolvidos no escândalo. Ao arrastar o tema para a arena presidencial, Caiado obriga Flávio a segui-lo. Só que outro ponto, Caiado é outro que não teria coragem, como não teve, não disse, de dizer que Alexandre de Moraes e que Dias Toffoli teriam de ser presos. Enfim, amigos, toda briga entre os nossos inimigos é razão de esperança, é motivo do nosso interesse e é nosso dever nos aproximar e entender o que está acontecendo. Muita gente, muito militante de direita, eleitor, apoiador, fala, não quero saber do que está acontecendo internamente na esquerda, se fecha numa bolha do próprio algoritmo, de só receber coisas que dizem respeito ali às confirmações das suas convicções, de calcificar e de ampliar os argumentos para defender aquilo que já defende. A maior parte das pessoas querem se fechar nessa caixa. Façam como eu. Leiam sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos, o que eles estão fazendo entre eles. É a coisa que eu sempre falo. Só tem a percepção de que a esquerda é unida e a direita é dividida quem não lê sobre a esquerda, quem não acompanha sobre a esquerda, porque tem quebra-pau envolvendo eles. E quem de direita não sabe e não entende esses quebra-paus, não tem a capacidade de desenvolver uma estratégia política, midiática, jurídica de aprofundar essas divisões para vencer o seu inimigo, que é exatamente aquilo que eu trabalho para fazer. Valeu, gente, um abraço.